Honrara, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Quando nós buscamos a trilha, o caminho da espiritualidade, nós temos que lidar, num certo momento, com uma bifurcação, uma escolha que vai ser decisiva na nossa vida, que é escolher entre o amor e entre o apego. Mas essa escolha, aparentemente tão simples, ela traz uma série de complicações. Por quê? Porque nós confundimos por demais o amor com o apego. Aliás, o mestre Osho, ele sempre dizia que é mais indicado termos raiva, muitas vezes até vivermos com uma energia de ódio, de indiferença, do que com o apego. Porque o apego, nós quando adentramos nesse caminho, pensamos que é um caminho correto. Confundimos o apego com o amor. Não sei se você faz essa distinção na tua vida. O que você ama de verdade e pelo que você tem um absoluto apego. E até essa própria ideia é interessante se olhar. Hoje se fala muito de ciúme. Ciúme é apego. Possessividade, apego. Ganância, avareza, apego novamente. E o apego cada vez ganha mais força quando nós confundimos o mesmo com o amor. O amor é curativo, o amor solta, o amor liberta. O apego segura, o apego traz os ciúmes, repito, a avareza e a mesquinhez. Tem uma história que vem do budismo zen muito linda. Essa história, ela norteou a minha vida, ela está aqui na minha frente, que diz... uma monja em busca da iluminação fez uma estátua de um Buda, uma estátua de Siddhartha Gautama, um Buda de madeira, e folheou a estátua de ouro. E essa monja carregava essa estátua de ouro de Buda para cima e para baixo. Como muitas vezes no cristianismo, principalmente nas tradições que são chamadas de crentes ou pentecostais, você vê as pessoas andando com a Bíblia. Essa moça andava com uma estátua de Buda banhada a ouro. Ela carregava para cima e para baixo. Anos e anos se passaram e essa moça continuava andando com essa estátua de Buda. Só que ela chegava em outros templos, e nos templos budistas tem milhares de estátuas de Buda. Porque quando nós olhamos para essas estátuas, nós acalmamos o coração, nós relaxamos. O por isso das estátuas não é para você adorar as estátuas, é para você observar as mesmas e ficar num estado meditativo. E ela queimava, a monja, incenso para essa estátua de Buda, mas ela colocava um funil na estátua de Buda, um funil para que só aquela estátua recebesse o perfume do incenso, como se fosse uma oferenda. E lógico que com o tempo a fumaça que ia para a estátua escureceu o nariz da estátua e a estátua se tornou excepcionalmente feia. O que significa isso? Quando você, por exemplo, tem uma Bíblia e você adora a Bíblia, mas não segue o que está ali, isso é apego. Eu sempre digo assim, você leu a Bíblia? Sim. Você faz jejum? Não. Mas Jesus mandava fazer jejum o tempo inteiro. Otávio, mas nenhum padre, nenhum sacerdote, nenhum pastor fala de jejum. Pois é, mas Yeshua, Jesus, falava para ti, jejue. Ore, quando andar por aí, cure os que estiverem feridos, pois o mal não é o que entra, é o que sai da nossa boca, é o que sai de nós. Jesus falava para nós sermos terapeutas. Eu formo terapeutas. Terapeuta, a palavra terapeuta vem de Tel, que é Deus, irapeuta, jardineiro e jardineira de Deus, andar por aí curando. A mensagem de Yoshua era de Jesus, de amor. A mensagem de Jesus é o amor. Ama o próximo, perdoe, tenha misericórdia. Mas quando nós não entendemos essa percepção que o amor e o apego são diametralmente opostos, uau! Porque a pessoa apegada, ela acha que o apego é o amor, mas não é.
Eu vejo pais e mães que são apegados aos filhos e eles criam uma coisificação dos filhos. Os filhos se tornam coisas. Não há liberdade, não há soltura. Eu conheço casais que, através da energia do ciúme tão destrutiva, ambos se tratam como coisas. O amor não, o amor não. Mas voltando ainda um pouco para o apego, isso tem acontecido demais, essa confusão entre o amor e o apego, entre a possessividade, entre você querer ter, você querer dominar. Então note, apego é o falso amor. Apego não te leva a lugar nenhum. O apego destrói a tua vida. E segundo vários mestres da espiritualidade, e na minha visão também, o ódio é melhor do que o apego. Porque quando você tem ódio, você percebe que isso não te faz bem, que isso te faz uma pessoa maldosa. E você quer transmutar o ódio, quer transmutar. O apego não, você acha que é um caminho do bem. Olha os teus líderes mundiais, eu falo do mundo inteiro. Todos eles são apegados ao teu dinheiro, ao teu voto, apegado a teus aplausos. Olha uma série de influenciadores que nós temos hoje nas redes sociais, aqueles, por exemplo, que divulgam o jogo de azar, o bets, que destrói tanta gente, que massacra a família, que acaba com o amor, que adoece a alma do planeta. Essas pessoas têm apego ao teu like ou ao nosso like. Quando se fala de amor, o amor ele traz um mergulho. Você mergulhar no outro. No outro que eu digo, o mergulho no relacionamento afetivo. Mergulhar nos teus filhos. Para quem tem pets, para quem cuida de pets como eu, mergulhar de amor nos nossos pets. Se jogar de amor dos nossos pets. O amor significa, inclusive, uma pequena morte. Dentro do Tantra, que eu tanto ensino, formo terapeutas, no ato de prazer, ali existe um Bidya Samadhi, uma pequena iluminação, onde o ego deixa de existir, onde o ego desaparece. Mas você tem que estar presente naquilo lá. No ato de amor. Aliás, o próprio ato de amar faz com que o objeto de amor seja uma pessoa, uma espiritualidade, um modo de vida, uma profissão que tenha ética, lógico, que seja boa para o planeta. Aquilo lá se torna quase que a totalidade. Você se funde em algo. Quando você quer controlar alguém ou alguma coisa, não tem nada de amor aí. E é interessante que poucas pessoas penetram realmente no amor. Poucas pessoas penetram. Quando eu já amei muito e já fui muito amado. Quando alguma forma de me amar começa a controlar os meus passos, começa a controlar o que eu posso ou não fazer viver, quando alguma forma de amar começa a controlar quem eu sou, já não há mais o amor, há apego. Quando a pessoa amada começa a deixar de aceitar um monte de elementos que existem em mim, quando já não há mais aceitação nenhuma, já não há mais amor. Porque o amor traz essa aceitação, traz esse repouso, traz essa absoluta entrega. Eu escutei muito poucas vezes na minha vida, muito poucas vezes. Otávio, eu te amo como você é. Como você é. Muito poucas vezes. A maior parte delas não era real. Era uma forma de sedução. Porque as pessoas que eu me relacionei, elas sabem muito bem o quanto que eu valorizo a minha liberdade. E pelo fato de valorizar a minha liberdade, eu não admito nada que tente me segurar. A questão do apego. Você sabe que esses dias eu estava em São Paulo e eu fui me hospedar num hotel ali na Avenida Paulista, e começa, qual é teu CPF, qual é teu CEP, assina aqui, assina ali, tira uma foto aqui, cartãozinho ali. Toda a sociedade é baseada na falta de confiança, na falta de entrega.
Quando alguém chega para mim e fala qual é o teu CPF, o meu CPF, eu tenho compaixão por essa situação, porque eu não sou um CPF e tenho compaixão de quem me pede o meu CPF. Eu sei que não é por mal. A gente chegou num ponto de controle, de loucura, que nós achamos que você é um CPF. Que você é um CPF. E o mais maluco disso, de crer que você é um CPF, o mais doentio disso, se você olhar isso com uma lupa, é que na época do Holocausto as pessoas tinham um número. E hoje nós nos tornamos um número. No planeta Terra, de um modo geral, os poderes legislativos, judiciários, administrativos, quem dirige tudo isso não tem amor. Não tem amor. Existem exceções, sim, mas quem legisla sobre as leis não tem amor. Porque o amor, ele perdoa, o amor, ele educa, o amor tem misericórdia, o amor tem aceitação. E o que a gente nota pela questão do apego é o tempo todo se criando regras e mais regras e mais regras que nunca dão certo para controlar de alguma forma, para nos controlar. O que falta no mundo é amor. O que falta no mundo é nós entendermos que tudo aquilo que eu seguro é o amor falso. Daí que entra, por exemplo, essa questão da avareza, de se querer cada vez mais. Eu amo o meu automóvel. Não, você não ama, é apego. É apego. O que você ama é a tua saúde. Você ama a tua saúde. O que você prefere? Ter duas pernas para você explorar o mundo? Ou você prefere ter um Rolls Royce? O Rolls Royce é o apego. Nós olharmos para nossas pernas e falar, uau, eu posso andar, eu posso andar. Isso é amor. E no amor nós desaparecemos. O amor, quando nós estamos amando, é algo tão intenso, algo tão pleno. Por isso que Mestre Yoshua insistia tanto no amor. Eu conheci grandes monges, grandes pastores, grandes padres, poucos, mas grandes, que, uau, cada poro dessas pessoas espalhava amor. Eu conheço muitos tutores de animais, muitos, que quando olham pets, o olho se enche de amor. Lógico, quando nós começamos a acumular os pets, sermos acumuladores, seja lá do que for, aí já não há amor. Qualquer tipo de acumulação, qualquer tipo de acúmulo, acumuladores, não é amor. Voltando à questão do amor, quando você ama, você se sente mais confiante. É o amor que está aqui dentro de você. Nós falamos muito do chakra do coração, do chakra Narada, que algumas práticas, principalmente do yoga, do Dakshinatara Tantric, do taoísmo e do cristianismo, o verdadeiro, ele faz com que esse chakra se amplifique. E no momento que esse chakra se amplifica, você começa a amar muito mais gente. Muito mais pessoas, o teu amor transborda, é o que nós chamamos de pulverização do amor. O amor vai pulverizando para tudo que é lado, atinge várias pessoas. E aqui surge um grande medo nosso, um grande medo, que é, horas, vamos pensar num caso de um amor romântico, de um amor entre duas pessoas. Vamos pensar nesse tipo de amor. Normalmente, se eu amo duas pessoas, uma delas vai falar para mim, ou eu ou ela. Ou eu ou ela. Mesmo para mim, que deixei em todos os meus relacionamentos amorosos muito claro a necessidade que eu tenho de liberdade, de ir e vir, a necessidade que eu tenho da solidão, porque eu amo a solidão, amo a solidão. Para mim, a solidão é o sal da minha vida, assim como Jesus fala do sal da terra. E quando eu encontro pessoas é que respeitem essa minha solitude, que respeitem a minha vontade de estar só, de estar comigo mesmo. Mas por vezes o relacionamento vai e vai e vai, e pode acontecer ou não eu e você amarmos outra pessoa, e o mundo chega e fala ou eu ou ela, ou eu ou ela. E automaticamente o que eu faço agora? Você sabe que hoje eu li na revista Veja, há pouco tempo, uma revista baseada numa pesquisa que ela
A revista Veja se baseou numa pesquisa que a cada dia que passa as pessoas têm se casado menos. Há pouco tempo atrás se casava muito mais, agora se casa muito menos. O casamento no papel, mostrar para a sociedade, mostrar para os líderes, para os legisladores, para os judiciários que eu estou com alguém, assinar um papel. Para muita gente isso faz sentido e não há nenhum problema nisso. Se faz sentido para ti, ok. Para outras não faz sentido nenhum. Para mim, e eu respeito quem pensa ao contrário, de verdade, não estou falando para agradar. Tem pessoas que sentem, por vários motivos, precisam assinar um papel, enfim, por questões mais dessas leis malucas, enfim, das pessoas quererem tapear uma outra. E quanto mais leis, mais as pessoas querem tapear. Eu peguei um pouco do momento do mundo que não tinha tantas leis, que era tudo no aperto de mão, na confiança, na palavra de honra, enfim. E aí, tem algumas pessoas que quando assinam alguma coisa, agora você é o meu marido, você é a minha mulher, meu, apego, não amor. Não amor. Amor é, agora você está comigo. E quando a primavera acabar, porque às vezes acaba, eu vou te respeitar muito, eu vou te amar muito. Eu quero ter esse relacionamento com você no começo de forma abençoada. E quando se chegar no fim também, porque tudo pode acabar, aliás, tudo acaba, tudo é impermanente ou muda. E quando tudo acabar, quando tudo mudar, eu quero te amar da mesma maneira. Eu quero que a gente saia bem disso, que a gente não precise sentar com alguém, processar, julgar, condenar, enfim, não. Começar e terminar de maneira gentil. E isso é possível quando a gente ama. Eu te amo. Eu tive uma companheira, que era a Juliana, e um dia ela chegou para mim e falou assim, nossa, a gente se ama tanto, né? Mas a gente virou irmãozinho. Eu falei, nós viramos irmãos mesmo, né? Vamos separar, mas continuar irmãos? Vamos. E até hoje a gente é muito amigo. A gente dá aula juntos, a gente monta grupos juntos, a gente monta projetos juntos, mas não tem mais um relacionamento corporal, digamos. Não existe mais um relacionamento corporal. Então eu quero que você analise muito isso, porque nós, hoje no mundo moderno, o amor tem sido assassinado. Assassinado completamente. A pessoa fala, eu amo minha companheira. Não ama, você é apegado. Eu amo minha família. Não se trata dos teus filhos o tempo todo segurando, controlando. Eu amo meus pets. Talvez não. Talvez seja só um apego. O meu gato ele vai e derruba tudo. Eu fico irritado. Mas o gato ele é livre para derrubar. Você quer alguma coisa que não derrube? Tem uma tartaruga. Não sei se pode ter tartaruga hoje ou não. Sabe, é a mesma coisa de um pássaro em gaiola. Eu entendo que tem pássaros que são resgatados de maus tratos e não tem como sobreviver à natureza. Mas o pássaro precisa voar. O pássaro precisa voar. Talvez um pouco da biologia, zoologia, falem que não, e até entendo a visão deles. Mas a visão psíquica da alma, o Otávio Leal ele tem que otaviar. O gato tem que gatificar, ser plenamente um gato. O cachorro tem que ser plenamente um cachorro. O pássaro tem que ser plenamente um pássaro. E o amor, quando a gente é apegado a ele, é como uma pessoa dentro de uma gaiola. A gaiola pode ser de ouro, pode ser de rubi. A gaiola pode ser a gaiola mais valiosa que existe. A gaiola pode ter todo tipo de tecnologia, mas é uma gaiola. E não importa que tipo de relacionamento você tem, o mais luxuoso, o mais sofisticado do mundo, se é apego, se não tem amor, ele é uma gaiola. Então, por vezes, o que eu noto é as pessoas beijando a outra sem amor, cumprimentando a outra sem amor. Feliz Natal! Uau! Você está falando do nascimento do Logos, do nascimento do Cristo interno. Fala direito isso, expressa direito isso. Por vezes eu passo em frente a templos, as pessoas falam do amor de Deus, mas falam sem alma. Aliás, como diz o pastor Caio Fábio, hoje quando a gente pega muitas igrejas, o que se vê menos nelas é o amor de Cristo.
o que se vê menos. Eu vejo muitas vezes pessoas falando de amor, religiosos, pastores, monges, a cara das pessoas destilam ódio, destilam raiva. Elas querem que tudo seja do jeito delas. E no amor, quando nós queremos que as coisas sejam da minha maneira, tão somente da minha maneira, num relacionamento afetivo, é porque não existe mais amor. Então, quando nós falamos de amor e espiritualidade, ninguém pode possuir Cristo. É um ato de amor, solta. Ninguém pode possuir Buda. Solta. A espiritualidade tem que representar uma soltura. Aliás, no budismo nós falamos que, dentre todos os ensinamentos da espiritualidade, o mais importante é o desapego. A lição maior da nossa vida é o desapego. Você está aqui nesse planeta para quê? Para desapegar. E se você se apegar, seja lá o que for, depois da meia-idade você vai sofrer muito. Você vai ter muita dor, muita dor. Porque tudo que tem um começo tem um fim. Guarda isso. Você sabe que eu que formo muitos terapeutas, muitos, eu digo para eles: não queira fazer o teu reinado nesse mundo. Ser terapeuta é ser uma pessoa simples, uma pessoa que curte a praia, curte a natureza, que faz o seu próprio horário, que atende dentro do seu movimento energético. Ser terapeuta, volto a repetir, é ser um servidor e uma servidora do divino. Mas nós, terapeutas, temos que soltar a ideia. Hoje já não se fala mais disso, a ideia da cura. Eu me lembro quando eu comecei a atender, eu tinha muito nítido assim a ideia, a pretensão de querer cuidar tudo, curar tudo. Não, eu vou curar tudo, eu vou ser um curador. E nós fazemos uma diferença incrível se você é terapeuta. Uma diferença incrível no planeta. É uma profissão ética, um modo de vida que não faz mal para ninguém, um modo de vida que você trabalha com as mãos, que você não causa nenhum tipo de violência, um modo de vida que acolhe, que protege, um modo de vida que traz amor. Que aonde houver guerra, você traz paz, onde houver discórdia, você traz união, onde houver violência, você traz perdão. E tudo isso são elementos do amor. Então eu quero que você faça essa reflexão aqui. Essa semana, se você puder, aplica bastante reiki em você, usa o símbolo Tai-Ko-Myo, usa o mantra Om Mani Padme Hum, e pensando também nisso, amor, amor, amor. Uma das interpretações da palavra amor, eu já vi outras, mas uma delas é que amor, o A de amor, vem de 100, como anarquia, ateu, apolítico. O A vem de 100. E mor vem de mors, que é morte. Amor é quando uma coisa nunca morre. Amor é quando algo permanece. Amor é quando algo fica. Então eu pergunto na tua vida, o que que fica? O que que fica? Ah, Otávio, eu sinto ciúme, eu sinto apego, eu quero segurar, eu quero me apegar, eu quero que seja do meu jeito. Sempre é tempo de aprender a amar. Jesus falava, ama o próximo como eu te amei. Ok? Quando nós amamos, quando nós soltamos, esse amor transforma o nosso ser. E esse é o maior aprendizado da nossa vida.